A partir de agora eu quero te mostrar como fazer uma ferramenta que vai te ajudar e vai facilitar muito a sua vida de futuro inventor. Eu quero te mostrar como construir a sua própria terceira mão. Essa ferramenta vai te ajudar e muito na hora de soldar componentes eletrônicos, porque ela te ajuda a segurar os componentes. E isso facilita muito na hora de soldar um componente no outro, dependendo do projeto que você estiver construindo. E aí, tá preparado? Então vamos montar agora. Nessa aula nós vamos construir um tipo de suporte para facilitar os trabalhos com solda. Esse tipo de suporte é chamado terceira mão, porque basicamente ele vai ser uma terceira mão que vai te ajudar a segurar os componentes eletrônicos. Porque fica meio complicado segurar o ferro de solda e os componentes que você quer soldar, principalmente quando são mais de um. Além disso, ele vai te proporcionar um pouco mais de segurança, até porque, para evitar de você segurar um componente que vai aquecer com o ferro de solda, ele vai te ajudar a não sofrer nenhum acidente e nenhum tipo de queimadura. A base do nosso projeto vai ser um MDF de 6 milímetros. Eu estou usando o MDF porque eu tenho mais facilidade de conseguir esse material. Inclusive está um pouquinho gasto, mas não importa não. O negócio aqui é reaproveitar mesmo. É claro que você pode usar outro tipo de madeira, como por exemplo uma tábua de pinos, um cedrinho, alguma base de madeira ou qualquer outro tipo de base que possa deixar o projeto um pouquinho pesado para ele não ficar tombando toda hora. Esse pedaço de madeira mede cerca de 17,5 centímetros por 12,5 centímetros. O tamanho também não importa muito, o importante é que seja um tamanho que fique confortável para você trabalhar. Então vamos lá, a base do nosso projeto é um MDF, vou deixar aqui no cantinho. Outra coisa que nós vamos precisar é isso daqui, um suporte para segurar smartphones. Um pequeno tripé, ele tem a vantagem de fazer esse movimento aqui, que é dobrar as suas pernas do jeito que a gente precisa. Então eu posso posicionar ele da forma que eu quiser para facilitar os trabalhos. Você pode ver que ele é bem fácil de modelar e tem vários ajustes. Deixa eu só afrouxar aqui o parafuso. Então a ideia é o seguinte, é fixar esse tripé nesse pedacinho de madeira assim, desse jeito. Então eu vou fixar aqui, no meio dessa madeira. Além do tripé, eu também vou usar essas garrinhas aqui, que são garrinhas boca de jacaré. Elas são usadas para facilitar uma conexão. Essas garrinhas são muito úteis para fazer as conexões entre um circuito eletrônico e uma bateria, por exemplo. Eu posso colocar um pedaço de fio do tamanho que eu quiser e depois é só usar essas garrinhas para conectar em alguma coisa. A ideia é a seguinte, fixar cada garrinha dessa nessas perninhas aqui do tripé. Para essa aula nós vamos usar um alicate universal. Nas aulas anteriores eu comentei com você como que essa ferramenta aqui é versátil. Ela é muito útil para segurar coisas que a sua mão não conseguiria segurar. E além disso também te ajuda a manipular algumas coisas que podem estar quentes. E além disso te ajuda a apertar alguns parafusos, algumas porcas. Muito útil mesmo. E nesse caso aqui nós vamos usar a função de corte e de aperto do alicate. Ele tem uma pequena lâmina bem aqui que ajuda a cortar vários tipos de fios. E também nós vamos apertar algumas coisinhas que você vai ver ao longo dessa aula. E eu também vou usar uma ferramenta que eu não comentei nas aulas anteriores, que é uma furadeira. No caso, essa daqui é uma parafusadeira que tem a função de furadeira. É uma ferramenta bastante útil que você pode comprar a longo prazo e ela vai te ajudar bastante a realizar algumas tarefas. Eu recomendo você comprar um modelo que seja parafusadeira e furadeira. Não precisa necessariamente ser esse modelo, o importante é que seja uma furadeira e parafusadeira. O que eu preciso fazer é remover essas partes de plástico, porque aqui por baixo dessa proteção de borracha existe um arame. Então a ideia é fixar as garrinhas de jacaré nesse arame que tem aqui por dentro. E para isso eu vou cortar cada um deles usando um alicate universal. Prontinho. Um já foi. Cortar mais uma. São bem fáceis de cortar, não tem muito segredo. Aqui. E pronto. Agora o que eu preciso fazer é fixar as garrinhas nesses fios. Então eu vou puxar aqui a borracha e vou encaixar as garrinhas de jacaré. Apertar aqui um pouquinho. Talvez você precise ajustar um pouco aqui o encaixe para que ela fique bem firme. Então para isso eu vou usar o alicate para poder apertar um pouquinho. E vou encaixar aqui dentro. Prontinho, uma já foi. E o resultado é esse daqui, ó. Fica bem firme. É importante que você deixe bem firme, bem encaixadinho.
E só repetir o processo com as outras garras. Pegando um alicate, ajustando um pouquinho para que se encaixe bem firme. E encaixando na outra perna aqui do tripé. Se não encaixar, se ficar meio frouxo, aperta mais um pouquinho até ficar bem firme. Ainda tá meio frouxo. Prontinho. Depois de fixar todas as garras, o resultado é esse daqui. Cada perninha com uma garra diferente para segurar vários tipos de componentes eletrônicos enquanto você estiver soldando. Então você pode modelar do jeito que você quiser. E as garrinhas vão segurar cada componente eletrônico de forma bem firme. E agora o próximo passo é fixar tudo isso nesse pedacinho de madeira, aqui. Desse jeito que você está vendo. O que nós vamos fazer agora é encontrar mais ou menos o centro desse pedaço de madeira. Então vou usar aqui uma régua e vou marcar esse centro. Mais ou menos, não precisa ser exatamente certo. Mais ou menos aqui. E aqui eu preciso fazer um furo um pouco menor do que o parafuso dessa base aqui do tripé para a câmera. Então ele vai se encaixar aqui nesse meio. Fiz aqui o furinho no centro da madeira e agora nosso objetivo é simplesmente encaixar o tripé para smartphone. Lembrando que o furo precisa ficar um pouco menor do que o parafuso do tripé, para que ele se encaixe bem firme. Vou apertar aqui. E prontinho, nosso suporte terceira mão já está pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos testar para ver se ele realmente funciona. E vamos dizer que eu quero soldar esses dois pedacinhos de fio aqui. Fazer isso com a mão, enquanto seguro os fios e o ferro de solda e o estanho, não é uma tarefa fácil. Aliás, se torna até uma tarefa impossível. Você já pensou segurar o estanho, ainda segurar o fio e ainda segurar o ferro de solda? Fica meio complicado. Então vamos lá, vamos estrear aqui o nosso suporte com garras. Vou colocar aqui, vamos puxar um pouquinho de estanho e... olha só que maravilha, hein? Prontinho. Dois fios soldados um no outro, bem firmes, bem seguros e melhor ainda, sem machucar ou queimar as mãos. Tá aí o nosso suporte, nossa primeira ferramenta para ter o nosso mini laboratório, nossa mini oficina e construir os próximos projetos. E essa foi mais uma aula do nosso curso Academia do Inventor. Nas próximas aulas nós vamos seguir construindo mais ferramentas para te ajudar a montar o seu laboratório de inventor. Então, eu te vejo lá.